Então, a astrologia, ela não é um oráculo de adivinhação de futuro. Se fosse assim, eu já tinha ganhado na loteria, a gente já sabe os 6 numerozinhos da Mega Sena que está acumulada, né? Então, ela não adivinha os números mágicos para a gente, ela não resolve os nossos problemas, nós temos que trabalhar para resolver, só que a gente precisa se conhecer, a gente precisa saber quais as pedras eu tenho que tirar do caminho, e aí isso ela ajuda, e ela não é um destino fixo. Eu nasci assim, então eu vou ter que ser assim, vou ter que morrer com esse sofrimento. Não. Ela abriu, fez a inauguração a partir da terça-feira que a gente tinha conversado, né? E ela passou a fazer, continuou fazendo de 6 em 6 meses, não só para ela, mas para a loja também, porque depois daquela loja ela abriu outras 3 filiais. Nossa. Foi super bem. E ela, assim, ela falou, eu não sei como isso aconteceu, ela brinca, porque a gente não tinha dinheiro para isso, né? A gente estava contando em abrir uma loja para sustentar a nossa família. E aquilo deu certo, fluiu. Ela falou que as pessoas apareciam simplesmente. Ela falou que as coisas apareceram, se ela tivesse que contar, ela não sabia direito como que o negócio funcionou. Porque ela falou que foi dando certo, e ela estava com as 4 lojas. Super case de sucesso. Esse foi muito legal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Rafaele Donzalischi e você está no Alma Terapia. Aqui, o corpo fala e a alma escuta. Vou começar agradecendo a sua audiência. Nosso canal está crescendo graças à sua contribuição. Você está aqui inscrito, acompanhando a gente. Então, muito obrigada, gratidão por isso. Hoje o episódio está muito bacana. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do tema. É para quem gosta de astrologia. Só que é uma astrologia diferente. Não é aquela astrologia só de previsões, aquela astrologia de horóscopo. A gente vai falar de astrologia de uma forma profunda, para quem gosta de autoconhecimento e de usar essa ferramenta para tomada de decisões inteligentes. Eu tô aqui com a convidada Érica Baron. Seja muito bem-vinda, Érica. Namaskar, obrigada. Namaskar, obrigada pela sua participação, gratidão. Érica, eu te conheci como professora de yoga e eu acompanho o seu trabalho também com astrologia. Então, vamos conversar aqui, começar o nosso bate-papo. Conta pra gente como que você chegou no ramo da astrologia, essa astrologia terapêutica, que é um pouco diferente do que a gente está acostumado de ver por aí. É verdade. Boa tarde, Rafa. É um prazer estar aqui também com todo mundo. Trazer essa informação tão importante, acho que num momento em que nós mais precisamos hoje de nos conhecer, nos curar, né, de muitas coisas. Na verdade, eu comecei com astrologia antes até do yoga, né, apesar de o yoga estar bastante difundido na nossa sociedade, e ele é mais, vamos dizer, credível, né, até do que a astrologia. Existe ainda, acho que um pouco de preconceito em relação, mas eu comecei com a astrologia desde 2008, eu estudei na Escola Portuguesa de Astrologia, o Quiron, né. Ela foi fundada pela Maria Flávia de Monsaraz e ela traz um profundo conhecimento da astrologia no sentido de autoconhecimento, da gente se conhecer, né? A astrologia, na verdade, ela é uma linguagem esquecida, então a gente fala oculta, né? Na verdade, oculta porque ela foi esquecida. Então a gente aprende essa linguagem, aprende a interpretar. E eu comecei os estudos na escola e depois nunca mais parei, porque a gente consegue sempre se aprofundar, né? Não é uma coisa que você aprende e acabou, você vai se aprimorando, tem sempre coisas para conhecer. E o nosso conhecimento e aprendizado é neste formato de terapia, né? Então isso acabou fazendo com que eu desenvolvesse essa técnica de terapia. E aí o yoga veio depois, né? Por conta da própria filosofia que eu sigo, que é do Tantra Yoga, do Ananda Marga, e que traz também, né, esse cunho de autoconhecimento, de tratamento, de nós nos cuidarmos nessa existência, né? Sim. E a gente consegue conciliar isso, e a verdade é que o trabalho do yoga aparece um pouquinho mais, né, começou a aparecer um pouco mais, mas eu nunca deixei esse trabalho da astrologia, talvez apareça menos porque
eu nunca fui aquela astróloga como você brincou, da gente chegar e falar, olha, tá aqui o seu mapa, né, o seu horóscopo da semana e acabou. Na verdade, a astrologia realmente é muito mais do que isso, ela aprofunda o nosso conhecimento das energias ou das nossas capacidades, do que a gente tem de dificuldades ou de aprimoramento, então a gente consegue desenvolver outras coisas para além daquele horóscopo semanal do jornal, né? É isso. E aí você falou, né, a astrologia talvez não seja tão credível assim, o yoga é mais credível, mas eu acho que é porque o yoga ele tem mais embasamento científico hoje. Mas antigamente a gente sabe que a astrologia era usada para muitas coisas. Acho que Aristóteles usava astrologia, Sim. não era? Na verdade, a astrologia ela fazia parte da astronomia, né? Ela Isso, não era uma coisa separada. só. A partir de um determinado momento histórico em que as mentes científicas passaram a separar a parte matemática da parte que era a linguagem dos símbolos da astrologia, né? Porque todos os símbolos que a gente tem, o Sol, o Mercúrio, a Lua, eles têm um significado energético, inclusive. E aí, quando isso foi separado, quando a gente teve aquele momento histórico extremamente científico, da exaltação das ciências, eles separaram a linguagem astrológica do que é hoje a astronomia. Então, a astrologia, né, ficou como uma pseudociência e a astronomia como a ciência em si. Mas ela, na verdade, é uma ciência, e para quem, se a gente nos olharmos, né, eu falo nessa existência na Terra, né, é impossível que a gente não imagine que estamos submetidos, né, ou ancorados de alguma forma nessa energia universal. Sim. Porque ela é muito grande frente à pequenez nossa. É verdade. Né? Então, para quem acredita em energia da astronomia, por que não acreditar na energia da astrologia? Né? Sim, exatamente. Então, mas a gente tem esse contexto histórico, né, Rafa? Sim. A Lua influencia até as marés. Sim. E nós somos 70% água. Então, como que não vai influenciar os astros na nossa vida, sim, né? Mas vamos aprofundar um pouquinho mais, né, tudo isso, entender melhor como que a astrologia pode ajudar a gente no autoconhecimento, nas decisões. E me conta, como foi seu primeiro contato com astrologia, assim, que você identificou? Não, eu quero estudar isso, é para mim. Eu buscava, de alguma forma, esse autoconhecimento, né? Busquei em algumas religiões que eu fui estudar, fui participar, fui atrás. E eu acho que eu falo, a astrologia, ela veio ao meu encontro, né? Para falar a verdade. Porque, no fundo, eu vivia na nossa sociedade e eu também tinha um pouquinho daquela coisa, eu acredito, mas sem acreditar, né? Tinha um pouco isso. E a verdade é que a história, né, foi bem engraçada. Eu morava em Portugal na época, eu morava nos Açores, e saí com, hoje, a minha comadre, né, uma amiga minha. Nós saímos, na verdade, para beber. Vamos sair na noite para nos divertir. Nos arrumamos, saímos, e a gente foi parar. Eu não me lembro exatamente o contexto, mas a gente foi parar no centro cultural lá da cidade, e estava tendo, né, ia começar o curso de astrologia, era a primeira aula de astrologia, né, com a professora Maria de Fátima. E ela convidou-nos a entrar. Vocês não querem entrar, assistir? A primeira está começando hoje. E a gente olhou uma para outra e falou, vamos, né? Vamos assistir. Então, a gente já está aqui, vamos lá assistir. E a primeira coisa que ela falou na aula, e eu acho que isso foi aquele clique que você fala, isso aqui é sério, isso é para mim, e me despertou a curiosidade. Ela falou assim, olha, estão todos aqui, nós vamos começar um curso de astrologia, eu quero saber de vocês quem acha que é a astrologia que vai resolver todos os seus problemas, vai fazer por você. Aí meia dúzia levantaram a mão, ela falou assim, então vocês podem levantar e ir embora. Aí eu fiquei olhando, eu falei assim, não é Gostei possível, dessa mulher. Né? Eu achei, e assim, aquelas pessoas realmente levantaram e foram embora. Foi assim, muito engraçado, foi muito diferente do que a gente está acostumado. Sim. E ela falou, bom, então agora quem ficou aqui para aprender, para se autoconhecer, nós vamos começar o curso. E ela começou aquela aula falando, né, do mapa, falando do que eram as casas, de como esses planetas se comportavam nessas casas astrológicas, e eu achei tudo aquilo muito interessante. Acabei indo na segunda, na terceira, na quarta, e aí estudei praticamente até voltar para o Brasil, e depois dei continuidade aos estudos. Mas eu falo que é uma história engraçada, que a astrologia veio ao meu encontro. Super. Né? Então, e aí eu fui descobrindo essa linguagem maravilhosa,
O curso todo, ele foi num formato de autoconhecimento. Então, toda semana a gente estudava uma casa, um planeta, um aspecto, e a gente tinha a lição de casa de, durante a semana, observar como aquelas energias agiam naquela área da nossa vida, da casa, né, onde o planeta está, e como a gente reagia a ela. Então, aquilo eu falo que foi até mais do que uma consulta de psicologia, né? Mais do que uma psicoterapia. Aquilo eu olhava para aquelas energias e a gente fazia uma profunda observação do nosso comportamento ao longo da semana em relação àquelas energias, né? Eu falo que isso trouxe, né? Aqueles primeiros meses me trouxe essa verdade, de perceber que aquilo era uma verdade, que aquilo era uma ciência, sim, né? E que era possível a gente melhorar padrões de comportamento, melhorar a nossa vida, deixar de se sabotar, a partir do conhecimento dessas energias, de como a gente funciona. Né? Então foi bem interessante. Nossa, eu adorei essa história, assim, um rolê super aleatório, né? Vou sair para tomar um vinho e tô aqui assistindo uma aula de astrologia. Olha, eu vou te contar, a gente saiu para tomar uma amarguinha, que é um isso? licor de amêndoa amarga, que é muito típico lá de Portugal. E a gente saiu aquele dia para tomar uma amarguinha, ou a gente gostava de tomar o licor dessa amêndoa amarga com Coca-Cola também, que era uma combinação. Então, assim, a gente saiu no intuito de uma amêndoa amarga com Coca-Cola e encontramos a astrologia. Então, incrível. Ela seguiu também no curso ou só você? Ela seguiu um tempo comigo no curso, uns 2, 3 anos. Mas depois ela acabou tendo um nenê e tal, né? E acabou ficando mais difícil de conciliar, mas aí eu segui no Era para curso. você. Era para mim. Era isso. E como que você integra o yoga com a astrologia sem interferir na astrologia em si, né? Sim. Sem tirar o foco dela? O yoga, ele é uma prática diária minha, né? Então, a meditação, o yoga em si, que a gente fala yoga, a gente já pensa logo nos asanas, nos exercícios, mas o Tantra Yoga, ele é o conjunto, né, de práticas de alimentação, exercícios e meditação. Então, as práticas dos asanas em si, né, dos exercícios, eles trabalham as glândulas e trabalham os chakras. Então, ele vai trabalhar o corpo, o espírito, a mente, né? Só que esse corpo, esse espírito e essa mente que a gente trabalha nos exercícios do yoga e que traz um autoconhecimento, então se eu estou me sentindo de uma forma, né, eu posso equilibrar um chakra, posso equilibrar aquela energia, né, através dos asanas e das glândulas, né, e do bom funcionamento delas, e eu vou me conhecendo de uma forma material, né, dessas 3 matérias eu brinco, né, o corpo, o espírito e a mente. A astrologia, eu brinco que ela é um manual de instruções, né? Quando a gente compra um liquidificador, vem lá o manual de instruções. Que ninguém lê. Ninguém lê, né? Então, na astrologia também, Mas a gente não sabe como são as energias, Então, mas eu sei, por exemplo, se aquele liquidificador pica gelo ou não pica gelo. Sim. Eu quero picar gelo nesse aparelho. Eu sei que ele vai demorar mais, ou ele não vai ficar no fragmento que eu quero, mas é possível? É possível. Então, eu brinco que a astrologia, ela é o nosso manual de instruções. É como a gente veio para cá. São as energias que fluem, que não fluem, as nossas facilidades, são aqueles obstáculos, né, e aqueles sacrifícios que talvez a gente tenha que fazer nessa existência. Então, você consegue conciliar, ou seja, o meu propósito dessa existência, todas as energias em que eu estou submetida, a partir do momento do dia que eu nasci aqui, né, nessa existência, e me conhecendo ou sabendo dessas energias, eu consigo saber aquilo que flui melhor ou pior. Se flui melhor ou pior, por exemplo, uma parte da fala, por exemplo, se eu descobrir na terapia astrológica que a minha parte de fala, eu não tenho um Mercúrio bem aspectado, eu não tenho muitos elementos de ar que me levam a uma comunicação, né, uma sagacidade mental na comunicação, eu posso, por exemplo, trabalhar isso nos asanas do yoga, para melhorar e pôr sempre em funcionamento o meu chakra laríngeo, por exemplo, né? Então, mas uma coisa é uma coisa, vamos deixar bem claro, né? Que na terapia astrológica, ou quando eu faço as consultas empresariais, a gente não faz exercício de yoga, a gente não trabalha meditação, a gente vai se conhecer, vai conhecer o nosso manual de instruções. E depois é possível, com o yoga, integrar melhor as matérias, né? De corpo, espírito e mente, dentro dessas energias com as quais a gente nasceu ou está sendo influenciado. Então, é dessa forma
que dá para combinar as duas, né? Na verdade, se a pessoa faz o yoga, eu consigo, através do mapa, melhorar os asanas que eu vou aplicar para ela. Agora, quem vem procurar a astrologia ou a terapia, vai trabalhar só na terapia astrológica mesmo. Maravilha. E qual que é a principal diferença da astrologia terapêutica que você pratica com a astrologia tradicional? Eu não sei se tem essa diferença. Eu acho, Rafa, que a gente não É um fala bem em viés. diferença. É só um Porque foco, talvez. porque a astrologia normal, o que que ela faz? Pega essas informações desses símbolos, essa linguagem, que eu brinco que ficou esquecida, que aí a gente está aprendendo de novo, e vai estudar como que aquelas energias estão influenciando o seu dia, a sua semana, o seu mês, ou como que você nasceu, como são as energias mais fluentes e menos fluentes. Na terapia, a gente usa essa informação para o autoconhecimento da pessoa. Vou até ressaltar, se você me permite, né? Quando eu falei do curso, né, de astrologia que eu fiz, uma das coisas que a gente aprende é, por exemplo, a astrologia ela não é um oráculo, uma das coisas que eu comentei com você. Então, eu não vou chegar aqui e falar, olha, você vai ficar rica daqui 3 meses. Não sei, Sim. vai depender do seu trabalho. Tem né? possibilidades, né? Então, por que às vezes essas pessoas que usam astrologia adivinham que aquela pessoa vai te trair daqui 2 semanas, né? Que eu brinco, é muito engraçado, bem, o pessoal vai assim, porque eu sempre conheço as mesmas pessoas, né? Eu sempre escolho, ou então o pessoal fala assim, tem um dedo podre para homem, né? O pessoal comenta assim, mas por quê? E aí vão nessas astrólogas e elas falam assim, olha, esse cara vai te trair, vai acontecer isso, isso e aquilo. Porque ela olha o seu mapa e vê que você tem tendência a se sabotar num determinado momento, que você tem um Netuno mal aspectado, com poucos elementos de ar no mapa, e que aquele Netuno, principalmente se ele estiver ligado, por exemplo, numa casa 7, né, das associações, ela vai olhar o quê? Fala, essa pessoa idealiza o amor. Então, vai sempre dar errado. Então ela vai falar, olha, essa pessoa vai te trair, porque ela já sabe que você tem essa tendência de se sabotar, de idealizar a pessoa. Então, um astrólogo sério, o que ele vai fazer? Ele vai estudar o seu mapa e vai falar, olha, você tem essa tendência de idealização. Quando você conhecer alguém, né, você precisa enxergar essa pessoa. Você já viu como que são os hábitos dela? Você já viu se você fica esperando muita coisa dela e ela não corresponde? Então, na terapia, a gente ajuda a pessoa a enxergar aonde ela se sabota, aonde ela tem padrões repetitivos de comportamento, e a gente ajuda ela a mudar isso, a melhorar. Então, não é que eu adivinho que você vai ser traída porque eu vi num futuro distante, né? E eu brinco que você falou do yoga, o pessoal, quando eu falo que eu dou aula de yoga, eles olham e falam, nossa, mas eles esperam sempre aquela figura muito longilínea, né? E eu não sou muito alta e sou, assim, até gordinha e tal. E o pessoal olha e fala assim, como que ela vai fazer yoga, né? E mesmo da astrologia, às vezes o pessoal espera aquela pessoa cheia dos cristais, com o terceiro olho né? aqui, né, com um negocinho colado aqui na testa, né? Com muitos turbantes e tal, e aí chega uma pessoa um pouquinho mais normal, e é engraçado assim essa expectativa das pessoas. Mas voltando para o nosso oráculo e da pergunta que você fez, Rafa, né, em relação às diferenças, então na verdade ela não tem diferença, na verdade a gente usa a linguagem e ao invés de eu colocar para você uma coisa geral, né? Eu pego as suas particularidades com a hora do seu nascimento e a gente olha profundamente para aquelas energias que fluem e de acordo com o que você me traz de queixa, eu consigo, na verdade, te dizer assim, olha, acorda para isso porque você tem esse padrão de comportamento. Né? Então a gente trata a pessoa, a gente ajuda a pessoa a enxergar aonde ela própria está tropeçando naqueles padrões de comportamento. Então eu não diria que tem uma diferença, eu diria que a gente usa aquelas informações da astrologia normal, que é, na verdade, o conhecimento da linguagem, para poder tratar a pessoa, para mostrar para ela como que ela funciona. Entendi. Né? Então não tem diferença de uma para outra, é só o enfoque e como você vai usar aquela informação. Exatamente. Né? E olha, muita coisa interessante. Fica até o final que tem uma surpresa aqui que a Érica vai passar para vocês. Quem assistir esse programa vai ganhar uma surpresa no final, tá? Fica até o final aí. E, Érica, qual que é a indicação para fazer esse mapa astral? É anual? Como que faz? É uma vez na vida? É anualmente? É quando aparece alguma questão? Sim. Assim, a linguagem, ela traz para a gente várias possibilidades. Então, eu tenho uma coisa que a gente chama de mapa natal
ou mapa astral, que o pessoal chama, Tá. né, muito. Esse mapa é aquele que eu falo que é o manual de instruções, né? Então você fez uma vez na vida, não vai mudar o seu dia, a sua hora, o seu mês, o seu ano, o seu local de nascimento. É aquele, então aquele mapa é daquele jeito. Por que que convém a gente reler ou fazer uma releitura de tempos em tempos, de ciclos em ciclos? Porque cada vez que a gente lê ou vê o mapa, nós vamos prestar atenção naquilo que nós precisamos mais naquele momento. A verdade é que é muita informação num mapa, numa leitura. Eu costumo levar, às vezes, 1h30, 2 horas. Já cheguei a levar 2h30, 3 horas, dependendo do mapa da pessoa. Então, é muita informação. E a pessoa acaba retendo aquilo que ela está mais precisando no momento. Sim. Então, de ciclos em ciclos, você pode fazer uma releitura. Não que ele vai mudar, mas você faz uma releitura para poder ouvir novamente, prestar atenção em detalhes que você não prestou da primeira vez. É isso. Sim. O que a gente faz recorrente? São os trânsitos, tá? Os trânsitos, então, esses sim, eles vão dizer pra gente como que as energias com as quais você nasceu estão falando, como eu falo, como que elas estão se comunicando com o nosso céu hoje, né? E isso influencia, ele enaltece ou enfraquece algumas das energias que estão no nosso mapa, tá? Essas fluências diárias. Então, os trânsitos, eles são bons a gente estar fazendo de 6 em 6 meses. Por quê? Porque ele vai mudar constantemente. Então, eu consigo fazer um planejamento da minha vida de 6 em 6 meses, por exemplo, né? É uma coisa que eu faço, então eu levo na bolsa, eu faço de 6 em 6 meses, levo aquela tabelinha, né? E aí, se você precisa marcar uma reunião, você precisa assinar um documento, se você precisa vir fazer aqui, né, uma participação com a Rafa, a gente vai lá e olha os trânsitos e vê se a energia está fluindo, se está bom, se vai, né, o que vai acontecer, se é favorável ou não. Então, os trânsitos a gente faz normalmente de 3 em 3, de 6 em 6 meses. Tem gente que faz um ano inteiro, né? Mas a gente tem que estar sempre fazendo, porque ele muda. E no caso da terapia, as pessoas vêm procurando quando elas têm algum problema recorrente. Então, a sessão mínima de terapia são 6 sessões. E a gente pode ir renovando para mais 6, conforme a pessoa vai se sentindo capaz de se autorregular e mudar aqueles padrões de comportamento ao longo da semana. Mas a terapia ela vai poder ser feita, né, sempre que você tiver um padrão que você não consegue mudar sozinho, ou que você não consegue enxergar assim, no seu uma mapa. pedra no caminho, eu não consigo, eu tô batendo aqui isso. E não vai para frente esse projeto, né? Então, é isso, ó, por que toda vez que eu começo um negócio, ele começa super bem e depois as pessoas perdem o interesse no meu negócio, ou o dinheiro some. Então, provavelmente você tem um padrão repetitivo. E aí a gente pode trabalhar esse padrão. Para poder desviar, encontrar outros caminhos, outras ferramentas para te ajudar a passar para aquelas questões. Ai, bacana. Olha, daqui a pouco ela vai fazer uma análise de 2 famosos aqui e a gente também vai falar sobre astrologia sem filtro. É um bate-bola rápido para a gente, ó, destruir os mitos que permeiam esse universo da astrologia. Então, daqui a pouquinho, hein, pessoal? Continuem aqui. E bom, você já falou, né? O que a astrologia pode ajudar a enxergar o que a gente não enxerga sozinho? Aí você falou as questões no mapa, os padrões repetitivos e tudo mais. E conta uma história de transformação real. Você pode falar algum caso de alguém que se atendeu? Posso. Era justamente uma pessoa que ela falava que era engraçado, ela tinha isso, né? E foi o que eu lembrei até agora. Ela falava assim, os namoros dela, os relacionamentos duravam 2, 3 meses, sempre. Porque meus namoros só duram 2, 3 meses, e era uma pessoa assim super carente, todo mundo estava sempre interessado nela. Ela tinha esse padrão repetitivo, né, de idealizar muito a pessoa. E a gente trabalhou um pouquinho isso, desse padrão. Ela tinha, né, realmente uma virgem muito mal aspectada, tinha um Netuno, na verdade, em conflito, né, com aquela virgem.
ela idealizava e ela tinha uma carência muito profunda, ela não trabalhava outras áreas do mapa e acabava jogando tudo nessa necessidade de que as pessoas tinham que estar interessadas nela sempre, e muitas vezes não estavam, acabava surgindo ali um relacionamento ocasional, de uma saída só, E ela e idealizava, dali já fazia. idealizava um namoro, um casamento e os filhos, né? E a gente foi trabalhando isso, até que ela conseguiu ter uma vez, né, no último namoro dela, acho que durou 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, então foi um relacionamento mais contínuo, né, em que eles dois acabaram de forma muito uniforme, porque ela percebeu, ela falou, ele não estava pronto para esse tipo de relacionamento, ele está com dificuldade, então ela conseguiu enxergar as dificuldades e os desafios do outro, né? E a gente continuou tendo conversas esporádicas, né? Ela marcava uma consulta só para a gente conversar, para ela meio que fazer um balanço do comportamento dela. E a gente fazia esse balanço, né? Então foi uma modificação que aconteceu, de uma pessoa que conseguiu enxergar, né? Já chegaram pessoas também falando que queriam ser oradoras, mas que nunca eram convidadas para ser oradoras, e elas se sentiam muito confiantes em falar, e a gente viu que essa pessoa não tinha ali um Mercúrio bem aspectado, não estava num signo de ar, não tinha muitos signos de ar. Então, olha, você pode ser. Outra coisa interessante, o pessoal faz um mapa e fala assim, eu sou mal educada porque eu tenho aqui um planeta mal aspectado, né? Eu tenho. Então, assim, as pessoas justificam pelo mapa. Porque eu sou ariana. Porque eu tenho Mentira. um Marte. Tem 2 arianas aqui, ó. Verdade. Então, isso é um dos mitos, né? Esse Ariana é um dos briguenta, mitos. explosivo. Esse é um dos É bem mitos. assim. E a pessoa assim falando, né? Eu falei, olha, você pode, então não é porque no mapa você não tem um Mercúrio bem aspectado que você não pode ser um orador, né? Ou, por exemplo, é aquilo que eu brinquei do liquidificador. Eu posso quebrar gelo no liquidificador? Posso, mesmo que ele não tenha essa função. Então, para eu ser um orador, se eu não tenho aquelas energias bem aspectadas, eu vou precisar me esforçar mais que os outros. Sim. Eu vou precisar fazer mais cursos, eu vou precisar treinar mais na frente, eu vou precisar explorar energias de carisma se eu tiver no meu mapa, né? Então, eu posso ser um bom orador, sim, mas eu vou ter mais desafios do que uma pessoa que nasce com aquelas energias prontas, Sim, por exemplo. Perfeito. Né? Eu acho que isso é transformador. E aí esse rapaz, ele começou a fazer cursos, né? E ele tinha gagueira, ele tinha um pouco de gagueira quando ele ficava fono, nervoso. Ele também precisava fazer, então ele começou a fazer fono, ele começou a fazer cursos de como você montar a estrutura de uma palestra para ficar mais fácil a fluência. Também para E ele virou professor mesmo, virou palestrante. Que bacana! Né? Então, eu acho que o legal da astrologia terapêutica é isso. É realmente, acho que a palavra mágica, e tem tudo a ver com este canal, é o autoconhecimento, né? Sim. É da alma falar, é da gente se conhecer e poder explorar esses aspectos, né? aspectos. Então, é bacana. Então, a astrologia, ela te dá uma carta, um manual, né? Só que ela não é definitiva, assim, não é um destino, não é um destino. Não. É uma característica que você pode, sim, mudar, assim, trabalhar, né? Então, às vezes a gente pensa, tá tudo o céu já disse o meu destino, como eu sou, o que vai acontecer, e é isso. Mas não é bem assim, a gente usa para mudar e para alcançar alguns objetivos que a gente quer, que a gente deseja, né? Sim, isso é legal. Acho que esse é um dos mitos que a gente pode já, antes das suas perguntas, esse é um dos mitos que a gente vai destruir. Então, a astrologia, ela não é um oráculo de adivinhação de futuro. Se fosse assim, eu já tinha ganhado na loteria, a gente já sabia os 6 numerozinhos da Mega Sena que está acumulada, né? Então, ela não adivinha os números mágicos para a gente, ela não resolve os nossos problemas, nós temos que trabalhar para resolver, só que a gente precisa se conhecer, a gente precisa saber quais as pedras eu tenho que tirar do caminho, e aí isso ela ajuda, e ela não é um destino fixo, eu nasci assim, então eu vou ter que ser assim, vou ter que morrer com esse sofrimento. Não, ela é isso, elas são ferramentas para a gente poder viver melhor, viver feliz, né? Se eu estou numa semana que parece que tudo que eu faço, eu dou 2 passos para frente, 1 para trás, 2 para frente, 1 para trás.
brincando do mito da Ariana, né? Vem aquela impulsividade, aquela impaciência, porque nada dá certo, então eu já vou largar tudo isso. Não. Se eu vi os meus trânsitos e vi que essa semana é uma semana que eu tenho um Saturno pedindo uma estrutura, que eu tenho ali um Urano me trazendo algumas novidades, que eu tenho alguns planetas, algumas energias me pedindo para ter um pouco de paciência, a gente lida melhor com aquilo. Fala assim, não, já sei que é só essa semana que vai passar, deixa eu observar o que está acontecendo. E quando a gente tem esse conhecimento, a gente é mais feliz, porque eu não vou sofrer, né, morrendo de impaciência, porque o negócio não anda, porque eu quero fazer aquilo e não dá certo, porque eu ligo para um, ligo para outro e não consigo resolver minhas coisas. Não tem semana que a gente simplesmente começa a resolver uma coisa e fala assim, gente, a minha lista que eu tinha para fazer, eu não consegui ticar nada, né? E aí, se a gente tem o conhecimento de que aquela semana não é para aquilo, a gente marca uma consulta mais para frente, a gente marca um outro negócio para depois, e a gente vive melhor, né? Vive com mais paz, vive com mais felicidade. Então, eu acho que esse é um outro mito legal, de que realmente as coisas não são, né, fixas. E não é aquele mapa que faz as coisas para a gente. É nós que temos que trabalhar por nós, né? Sim, perfeito. E explicar rapidamente sobre negócios. É possível fazer um mapa astral de um negócio? O que precisa? É a data que eu abri a empresa? O que a gente pode, como que a gente pode utilizar o mapa de um negócio para a empresa? Isso é muito legal, porque do mesmo jeito que nós nascemos, né? Quando nós idealizamos um negócio e ele se torna material aqui, ele nasceu também, né? Então nasce um negócio naquela data, naquele horário. E sim, a gente pode fazer astrologia empresarial, ela ajuda hoje nas tomadas de decisões, na gestão de equipes, no lançamento de um produto ou de um novo negócio dentro daquela empresa, nas associações, olha, a gente está querendo fazer uma fusão, eu vou fazer uma associação, será que esses sócios, eles têm uma sinastria que vai falar bem para aquele negócio? Então sim, né? Hoje é uma ferramenta bem legal, até porque a gente fala muito de empreendedorismo, das pessoas iniciarem os seus negócios, né? E isso é bacana. E nesse, engraçado, né? Nessa área tem bastante história legal também. De uma pessoa que veio me consultar e já fazia consultas de trânsitos de 6 em 6 meses, mas para pessoal. E aí, na conversa, ela fala assim, olha, eu vou abrir um negócio e tal, agora em outubro, e eu queria saber como é que é, né? Se vale a pena, se eu abro, se eu não abro, qual que é o futuro dele, né? Eu falei, então nós vamos fazer o trânsito do seu negócio, considerando a abertura nesse dia. A gente fez, né? Eu fiz o trânsito para ela, daquela loja, e eu comentei, falei, olha, espera uma semana. Ela falou, nossa, meu marido vai me matar se eu ficar com a loja fechada uma semana. Como é que eu vou explicar? Como é que eu vou explicar que eu vou ficar com a loja pronta para abrir nessa terça e só vou abrir na terça que vem? Eu falei, olha, vou te mostrar, explicar por quê. E expliquei bonitinho para ela o que estava acontecendo. E ela falou assim, tá, vou ver como que eu arranjo. Eu sei que ela abriu, fez a inauguração a partir da terça-feira que a gente tinha conversado, né? E ela passou a fazer, continuou fazendo de 6 em 6 meses, não só para ela, mas para a loja também, porque depois daquela loja ela abriu outras 3 filiais. Nossa. Foi super bem. E ela, assim, ela falou, eu não sei como isso aconteceu, ela brinca, porque a gente não tinha dinheiro para isso, né? A gente estava contando em abrir uma loja para sustentar a nossa família. E aquilo deu certo, fluiu. Ela falou que as pessoas apareciam simplesmente. Ela falou que as coisas apareceram, se ela tivesse que contar, ela não sabia direito como que o negócio funcionou. Porque ela falou que foi dando certo, e ela estava com as 4 lojas. Super case de sucesso. Esse foi muito legal. Né? Nossa, que incrível. Teve uma de um outro negócio, de um rapaz, que ele começou o negócio, mas muito colocando a energia dele na abertura da empresa, muito de caridade. Então ele tinha ideias geniais, as pessoas adoravam, mas o dinheiro não fluía, não tinha um aspecto de negócio, de fluir financeiramente. A gente fala assim, a casa 2 não estava bem ancorada, que é dos bens materiais, que é das nossas habilidades materiais também. E aí o que a gente fez? Fez um lançamento no Instagram, com uma cara nova, porque a gente usou o que ele abriu, a abertura da empresa. Eu falei, já que você vai fazer agora a abertura da loja, com outro nome diferente do que está no oficial, na documentação oficial, a gente vai colocar numa data, vai colocar com um outro aspecto para colocar
nesse novo negócio, nessa data, energias de cada dois aqui, né? Energias de boas associações, né? De prosperidade, né? E deu certo. Diz que o pessoal começou a vir para comprar mesmo, aí não tinha aquela coisa de, que ideia legal, mas só os amigos que acabavam comprando e tudo. E aí tá andando, ele falou que tá super contente, mas que foi um desafio, porque ele teve que sair do lugar onde ele estava, abrir um outro lugar, mas está super funcionando, né? Que bacana. Então isso é muito legal de ver que as coisas ficam... E não é que nenhuma dessas pessoas, elas estavam à espera de fazer as mudanças, né? De fazer alguma coisa. Então não dá assim, porque muita gente fala assim, mas eles já iam mudar, mas ela já ia abrir, né? Eu falo, não sei, né? Muita gente fala assim, é coincidência, né? Eu hoje, com a experiência que eu tenho, eu sei que não é, então sei que funciona e são realmente casos desses, né? Que dão certo. Tem fundamento, tem estudo, né? Não é aleatório. O que funciona para um não funciona para o outro. Sim, né? Exatamente. Então, é muito legal de observar essas... Bacana. Perfeito. Então, aproveitando o gancho de empresas, Marcos, coloca aí a Netshoes, por favor, para ajudar os empresários aí. Para você que tem o seu negócio, a Netshoes está com uma novidade. A Netshoes é ERP, que vocês já conhecem, para organizar o seu estoque, emitir nota fiscal e cuidar de toda a parte burocrática da sua empresa. E agora tem o lançamento do ERP Netshoes para você subir o seu negócio para as plataformas Mercado Livre e outras plataformas de marketplace, para você ampliar a sua venda nas lojas virtuais. Chama a Netshoes, vou passar aqui o WhatsApp deles, 8699536750. De novo, 8699536750. Chama a Netshoes para organizar o seu negócio e ampliar suas vendas. Valeu! Agora, vamos para o quadro Astrologia Sem Filtro. Vamos falar dos mitos que rondam aí esse tema de astrologia. Bom, como foi que a astrologia... Como você vê a astrologia hoje? Ela está banalizada por memes, aqueles memes que a gente vê no Instagram, né? Fazendo uma caricatura do ariano, enfim, tem do escorpiano, né? Do peixes, câncer, enfim, todos os signos a gente tem memes aí. Você acha que ela foi banalizada por isso? Assim, eu acho que a astrologia, ela tem esse aspecto ainda de não ciência, né? De uma coisa esotérica que não faz sentido, das pessoas procurarem uma coincidência nela. Então, isso ainda existe, bem arraigado, né, na nossa cultura ou na sociedade. E aí, então eu acho que considerar a astrologia como uma não ciência é uma banalização, né? Mas por quê? Porque esses jornais, as revistas que trazem os horóscopos semanais ou mensais, eles são muito generalizados. Nossa, eu nunca acreditei em horóscopo diário, semanal. Não é possível que todas as pessoas desse signo vão passar por isso. É isso. Não. Né? Então aquilo é uma energia geral, muito geral. Imagina, a gente tem um dia, um mês, um ano, uma hora, um local de nascimento muito específicos, né? Que nos trazem todas as características. Então, aquele horóscopo, ele é uma coisa geral do Áries. Sim. Então, aquilo ali, como não acontece com todo mundo, né, nem todo mundo está sob aquelas influências, acabou banalizando, acabou generalizando esse aspecto da astrologia. Né? Descredibilizando, exatamente. Né? Mas eu acho que esses memes, aquele do planeta, né, que o pessoal coloca, tem um que é muito bonitinho, né, ele fala assim, não faça isso porque Mercúrio está retrógrado, né, eu tô o quê, né, aparece o Mercúrio perguntando, eu tô o quê, né, é muito bonitinho. Eu acho que isso traz curiosidade para as pessoas, mais do que banalizar. Eu acho que ele traz curiosidade. E tem o dos gatos, né? Tem o gato de cada signo, tem como a pessoa de cada signo reage a um atropelamento. Aí tem vários vídeos que a gente vê. Eu acho que eles ressaltam características muito fortes desses signos, quando ele é puro, né? Então, por que a gente fala que o Áries é muito impulsivo ou é muito briguento? Porque quem é o regente de Áries é Marte, né? Marte, ele não é
Aí eles falam, mas Marte é o símbolo da guerra, é o deus da guerra, tal. Na verdade, ele é um símbolo, Marte, o planeta Marte é um símbolo de ação. Então, onde tem Marte, tem muita ação, mais do que um pensamento. Se ele estiver bem aspectado, vai gerar uma pessoa mais impulsiva. Então, se eu não tenho outros aspectos, Marte é ação, ele é impulsivo, ele é pioneiro, ele é fogo, é ele que vai começar, é ele que vai dar a cabeça na parede. Isso é um Áries puro e o seu regente puro. Então, as pessoas acabam ressaltando essas características únicas do signo e do regente e do elemento que está regendo, né? Então, daí surgem esses aspectos. Uma outra coisa legal da gente falar é que tem muito pessoal que fala assim, aquela pessoa de escorpião, que horror, escorpião não, vou fugir de escorpião, né? Na astrologia a gente não tem nada que é bom ou ruim, tá? A astrologia ela é como é, e é a interação de tudo que faz, né, dos luminares, o Sol, a Lua, os planetas pessoais, né, que faz Vênus, Mercúrio, Marte, que faz com que a gente haja, pense, ou seja, como nós somos, né? Então não tem nada bom ou ruim. Então se você conhecer alguém de escorpião, você é de Áries, dependendo dos outros aspectos, a gente faz a sinastria e vê se vocês combinam, né? Dá para combinar. Boa, muito bom. Mas eu acho que sim, ainda existe um pouco de preconceito contra essa ciência. Não acho que esses memes banalizem, eu acho que eles geram curiosidade, mas ainda existe algum receio. Dá tempo de eu te contar uma história rapidinha? Dá. O que acontecia, né? Eu trabalhava num lugar e eu fazia os trânsitos, como eu te falei, já eu levo lá os trânsitos bonitinhos na bolsa. Então eu marcava as minhas viagens e as minhas reuniões de acordo com os trânsitos. E acontecia que nunca que eu viajava, atrasava, o voo atrasava, a mala desviava lá, perdia, ou se perdia, nada acontecia. E o pessoal que trabalhava, e eu nunca falei por que era, que eu às vezes não Seu ia. segredo, você nunca Nunca contei meu segredo, estou revelando meu segredo aqui no podcast. No fim, aqui no canal. No fim, o que eu fazia? Eu tinha os trânsitos e às vezes eu desmarcava de uma semana para outra, ou não ia, né? E aí, eles começaram a reparar que toda vez que eu viajava, quando a Érica faz essa viagem lá para a sede, quando a Érica faz essa viagem para a reunião com os líderes e tal, nunca acontece nada, né? E uma colega começou a reparar, ela falou, eu só vou viajar para lá se a Érica for, porque quando ela vai nunca acontece nada, a mala não extravia, o avião, não, a gente não fica 3 horas no aeroporto esperando, né? E o pessoal começou a brincar com isso, dizendo que eu dava sorte, e nunca foi sorte, gente, sempre foi astrologia. Na verdade, eu tinha os trânsitos, e os trânsitos muitas vezes ressaltavam épocas boas ou não para viajar. Não é que vá acontecer alguma coisa muito ruim, mas o que acabava acontecendo era isso, atrasos, desvios, fechava o tempo, o avião não conseguia decolar ou pousar, né? Então tinham esses intercursos aí que acabavam acontecendo. E você conseguia desviar. E eu conseguia desviar por conta dos trânsitos. Mas existia naquela época um certo até um medo meu, vou ter que confessar, gente, de falar que era por isso, que eram trânsitos, que era através da astrologia que eu tomava aquelas decisões. Porque eu tinha, sim, algum receio de como algumas pessoas do grupo poderiam reagir frente a isso, né? Sim. Essa colega que reparou, por sinal, depois eu descobri que ela estudava, né? Tarô, estudava outras... Oráculos, coisas mais místicas e holísticas. Isso, estudava essas terapias alternativas, tinha uma mente mais ampliada, e talvez por isso até que ela percebeu. Ela teve, né? Teve essa sensibilidade também, né? De perceber, e ela acabou comentando com ela por que era e tal, né? Mas, então eu acho que existe ainda sim, né, algum preconceito, mas acho que conforme as pessoas vão experimentando isso no seu dia a dia, elas vão vendo que isso existe, que é real, que funciona, vai validando. Sim, perfeito. E acho que nós estamos nesse momento de validar muitas terapias, sensibilidades, energias. Acho que agora chegou o momento de resgatar isso, né? Sim, perfeito. E fala um pouco, por que as pessoas têm tanto medo do coitado do Mercúrio retrógrado? Por que isso acontece? Mercúrio, a gente fala que ele é o planeta que faz a interconexão entre o espiritual e o real, entre essa energia do que a gente fala do escuro com o claro. Ele consegue fazer essa rápida conexão. Ele era, inclusive, o mensageiro entre os deuses e os humanos, né? Os planetas, eles têm um círculo, né? No caso, eles fazem a sua órbita, né, normal, dentro dos seus ciclos,
E a gente fala que ele está retrógrado, quando ele volta, ele retrocede um pouco e depois ele continua no seu campo normal. Então, quando a gente brinca de Mercúrio retrógrado, é porque ele não está fluindo com a energia normalmente como ele deveria fluir, ele está segurando aquela energia. Então, ele vai estar, dependendo da casa onde ele está, então não é em todas as nossas áreas da vida que vão acontecer coisas ruins, mas se ele é o planeta da comunicação, ele é o planeta que traz um pouco de astúcia para a nossa mente, de organização para a nossa mente, faz essa comunicação entre o claro e o nosso escuro, entre o consciente e o subconsciente, né, entre a energia universal e a nossa aqui material. Quando ele não está fluindo, as coisas parecem na nossa vida que não andam com aquela fluidez. E aí, de novo, né, eu acho que exacerbaram aí o poder do Mercúrio retrógrado, e aí todo mundo brinca com isso, inclusive tem a figurinha lá que a gente falou do meme, né, do Mercúrio retrógrado. Mas, na verdade, a gente tem outros planetas que também ficam, e ele vai ter mais ou menos ação na nossa vida, dependendo do momento que a gente está vivendo. Então, ele não é também ele não vai trazer um destino horroroso na semana que ele está retrógrado, só porque ele está assim. Mas acho que acabou que foi o que o pessoal colocou de... eu acho que é porque acontece muito esse trânsito, sim. né? Dele tá retrógrado. Sim. Quantas vezes por também ano, porque... assim? Não, É que ele é mais não sei. rápido, né? Na verdade, é porque ele é um planeta pessoal e ele acaba influenciando bastante no dia a dia. Então, acho que é um dos que as pessoas mais sentem também, sabe? Entendi. E aí acaba que ele cai sempre naquela repetição. Sim, perfeito. E existe um mapa astral difícil, assim, com mais desafios para as pessoas? Tecnicamente falando, eu tenho que pensar para essa questão, gente. Porque, sim, existem mapas que são mais fáceis e mapas que são mais difíceis. Aí que tá. Não sei se a gente usar a palavra fácil ou difícil, a palavra com certa, mais desafios, né? Com mais desafios, eu acho que é isso. Existem mapas, sim, que eles estão muito bem aspectados, eles têm grandes trígonos, que a gente fala, ou seja, planetas de mesmo elemento que estão em conjunção. Então, a gente tem aquela energia que flui redondinha, perfeita, que as coisas na vida da pessoa acontecem. Nasceu com a bunda para a lua. Não é isso? Foi ela que falou. É isso, né? Mas eu já vi mapas que tinham 2 grandes trígonos maravilhosos e a pessoa tinha ido me procurar porque ela passava o dia largada no sofá, ela não conseguia fazer nada, ela não tinha vontade de fazer nada. A energia flui tão facilmente que, como é tudo muito fácil, a pessoa não tem aquele estímulo do desafio, do procurar, do buscar. Então, quando você me pergunta se existe um mapa melhor ou pior, ou fácil ou difícil, existe aquele que você olha e você fala, gente, essa pessoa vai florescer, vai ser famosa, vai ter dinheiro, vai ter um amor perfeito, vai ter filhos maravilhosos, tem tudo ali para funcionar. E às vezes a pessoa não funciona. Entendi. Ela tem um monte de problemas emocionais porque ela não consegue desenvolver aquilo. Então, e tem mapas que você fala, Jesus, né, todas essas quadraturas aqui, né, como que a gente vai lidar, como que essa pessoa vai lidar com isso, como que a gente vai trazer isso para ela, e na verdade a pessoa, sabe, faz um monte, aparece, ganha dinheiro, você fala, gente, como que essa pessoa consegue fazer tudo que ela faz em 24 horas? E é uma pessoa super ágil e tal, por quê? Porque quando a gente tem essas quadraturas, é como na vida, a vida da gente é assim, a gente reage aos desafios, às dificuldades. Então, cada vez que a gente vence um obstáculo, nós nos sentimos mais fortes, nós aprendemos, nós vencemos, nós nos sentimos realizados. Então, às vezes, quando a gente olha os mapas, existem sim energias que a gente vê que são mapas que são mais fáceis ou mais difíceis, que eles têm menos ou mais desafios, mas isso não de forma nenhuma representa o que a pessoa materializou aqui na vida dela, na existência. Porque é isso, tem mapas que tem vários grandes trígonos, a pessoa tem tudo para ser assim, a Barbie não era perfeita, né? Mas assim, sabe, aquele momento Barbie, se a gente pode dizer, aquela boneca idealizada, né? Aquela pessoa com aquela vida que a gente idealiza que é maravilhosa, e não é nada disso. E tem pessoas que você fala assim, gente, como que tá essa pessoa hoje? E a pessoa tá ali, se virando nos 30, sabe? E ganha e vence, super realizada. Então, o mapa em si, de novo, eu acho que as suas palavras foram perfeitas, ele não é um destino, né? Ele não diz o que ele sozinho, né? E, de novo, a astrologia não faz sozinha pela gente, ela traz aquelas energias. O que elas viram na nossa mão é responsabilidade única e nossa, né?
Então, tem sim mapas mais difíceis, mas isso não é um destino, de Perfeito. forma nenhuma. Perfeito. E tem alguma decisão da sua vida que você mudou totalmente por conta da astrologia, assim, que te ajudou muito, que foi decisivo, e por conta do mapa astral, do movimento astrológico? Bom, tem na vida essa das viagens, né, que eu comentei com vocês, dos Esse é um super trânsitos. segredo, nossa. Esse é um super segredo revelado. Tem, né, das viagens que eu realmente uso os trânsitos, tá, para tomar decisões, para orientações. Então, isso sim, né, muda a forma da gente ver. Até o exemplo que eu falei de impaciência um pouquinho, né, que eu acho que um dos desafios que eu tenho aqui, vai como Ariana, né, é treinar a paciência. Sim. E aí eu aprendi, não porque eu comecei a ter mais paciência, mas aprendi que as coisas são ciclos, e que eu tenho ciclos que eu tenho que observar mais atentamente, mais vagarosamente, alguns movimentos. Então isso me trouxe felicidade. Mas do meu próprio mapa, tem, né? Então vou revelando segredos, né? Vai ser esse cara agora. Eu vou falar o meu também. Não se preocupe, você não vai estar sozinha. Uma das coisas que eu vi, eu sempre trabalhei muito por projetos, né? Nunca tive uma coisa fixa, certinha. Então, de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos, eu estava mudando de cidade, mudando de país, mudando de continente, né? Mudando de universidade, ou o que fosse. Isso me dava muito prazer, do conhecimento, da ciência, da pesquisa. Eu sou da área das ciências. Isso era outra coisa que as pessoas me perguntavam: como que você estuda astrologia sendo cientista, sendo pesquisadora, né? Aí eu falava: tem tudo a ver. Isso, mas... vai pesquisar sobre Aristóteles. Tem tudo a ver, né? E então essa liberdade, que é uma característica minha de relacionamentos e de vida, me fazia muito bem. Mas o meu mapa, quando eu comecei a estudar astrologia, inclusive, me revelou que eu tenho uma necessidade de segurança financeira, sabe? Que é minha, e que eu tive que aprender a trabalhar. Então, saber dessa necessidade me fez mudar alguns comportamentos. Então, como eu tive que aprender a equilibrar essa não segurança financeira no sentido de uma carteira assinada, ou de um emprego público, ou de saber que vai cair dinheiro na minha conta para o resto da vida, né, alguma coisa assim, com essa necessidade de liberdade de projetos. E eu mudei alguns padrões de comportamento em função disso, né? E até em relação a relacionamentos, essa liberdade, ela tem uma influência, porque eu tenho ali um aspecto de conjuntura, né? Junto na casa de relacionamentos e de amor, e no meu comportamento também, de passar a conviver e a conhecer pessoas que respeitam essa minha liberdade, que respeitam essa forma de estar na vida, e que aí trazem relacionamentos saudáveis, e que trazem relacionamentos de coleguismo, de parceiros amorosos, e até do meu comportamento em função de projetos, porque eu sei que eu preciso daquela segurança, eu preciso ter um plano de pelo menos 6 meses, 1 ano, para que eu consiga equilibrar o resto da minha vida. Sim. Então, eu mudei comportamentos, né, em função desse conhecimento que eu tive quando eu comecei a estudar. Perfeito. Agora, um aspecto também, eu, como Ariana também, né, eu nunca fui briguenta, explosiva, nada disso, mas impulsiva um pouco. E eu começava vários cursos, várias coisas, e eu não terminava. Assim, e aí eu tendo consciência disso, quando eu fiz a formação em Tantra com o Otávio Leal, ele falava assim, não, vocês têm que ter a disciplina do mestre, né, oriental ali, que vai até o final, faixa preta, né? Tem que ser faixa preta aqui, você tem que ir até o final, começou, vai até o fim. E algumas vezes eu senti vontade de largar o curso, que é o curso de 1 ano, uma iniciação de 1 ano, e aí eu ficava lembrando, não, faixa preta, vamos até o final, começou, vai até o final. E eu tenho trabalhado muito isso, começar e ir até o final das coisas, por mais que eu sinta no meio do caminho que eu preciso largar, não, vamos lá, né? Começou, finaliza, porque já é um aspecto meu, já é uma característica minha. Sim. E eu preciso cuidar, preciso ter atenção, isso é usar a seu favor, sim, né, de uma forma terapêutica, sim, ali, e é o que eu aplico hoje no meu dia a dia. Sim, você sabe que você vai ter aquele impulso, porque você tem aquela energia primordial ali, de começar, né? De começar,
provavelmente é um aspecto de fogo, de pioneirismo, né? O que falta, a gente vai explorar um pouquinho, não sei, gente, eu nunca vi o mapa da Rafa, mas a gente vai explorar um pouquinho aqui. Provavelmente falta aí nessa casa das realizações um pouquinho mais de terra, deve faltar um planeta de terra, deve faltar ali um pouquinho mais de conexão ou de energia em casa 2, né? Para que esse pioneirismo, esse início, esse fogo, né? Realmente se concretize em matéria, realmente. Em eventos, em finalização. Você estava falando das empresas, né? Muitas vezes o pessoal fala assim, imagina, aquela pessoa lá é avoada, não consegue botar uma coisa num papel, mas às vezes são essas sociedades que mais dão certo, quando um traz o elemento terra e o outro traz o elemento ar ou fogo para aquela sociedade, em que você tem um elemento criativo e um realizador, né? E as coisas acontecem. Né? E a gente consegue saber isso, por exemplo, quando faz o mapa da empresa. Ariana com ascendente em aquário, né? Então tem essa energia de criatividade, de realização. E você falou de casa 2, eu não tenho nenhum planeta na casa 2. Ela é regida por peixes. Então, não tem um planeta ali. Mas a gente vai fazer uma consulta. E você tem um peixes que é de água, que é um símbolo de um signo de água, que traz essa emoção, que ajuda nessa criatividade. Mas realmente, mas é isso, você sabe agora que você é assim. Então, quando dá aquele impulso, você sabe que você precisa concretizar, você precisa usar seus elementos de terra, e aí fazer até exercícios de terra, fazer exercícios de chakra básico, por exemplo, para manter a constância, né? Que eu tenho. Voltando até naquela questão do yoga. Né? E, bom, agora a gente já está na parte de analisar uma passagem. A gente está falando muito dos aspectos planetários e tudo mais, os signos. Então, vamos aproveitar para analisar aqui o mapa de um famoso aqui. Quem que você vai trazer para a gente? A gente pode falar em que cidade que a gente está? Pode. Tá. Então, nós estamos em Santos, e aí eu trouxe o mapa do Pelé. Olha, aqui, a gente tem aqui. Rei Pelé. E porque a gente consegue enxergar algumas características, talvez, aqui do mapa, né? Então, assim, a gente sabe que ele veio de uma família pobre, que ele não teve muitas oportunidades, né? Ou não teria, né? Mas o que a gente pega do mapa dele, né? Ele tem um sol, e aí para quem não conhece, gente, ou não sabe, tem um símbolozinho, que é uma bolinha, com uma outra bolinha dentro. Aqui, né? Aí, isso. Casa 2. Na verdade, ele está aí, isso, casa 2, e Libra, tá no signo de Libra, que é esse laranjinha aí, essa bolinha espetada aí nesse laranjinha. Isso. Aqui? Esse é o símbolo de Libra. Esse Sol em Libra, nessa casa 2, traz aí uma capacidade de destreza, de persistência, de conquista até material, tá? De equilíbrio, de busca de um equilíbrio, de busca de justiça, né? Que pode ter sido o que impulsionou ele, por exemplo, a conseguir os seus bens materiais, a conseguir as suas conquistas em carreira e tudo mais. E bons né? relacionamentos também, né? Libra também é diplomático, não é? Não tem essa questão. Eu ia colocar até, por exemplo, ele tem ali o ascendente, né, em Virgem, que traz uma capacidade assim de metodologia, de foco, de disciplina, né, que provavelmente é o que trouxe para ele essa capacidade de estratégia em jogo, de jogar bem, de enxergar, disciplina. Ou seja, ele não tinha oportunidades do ponto de vista social, né? Mas no mapa dele ele tinha energias que ele usou e que ele conseguiu concretizar materialmente. Né? Você estava falando da comunicação, ele tem um Mercúrio ali, né, em casa 3, em Escorpião, que traz ali uma habilidade de comunicação, né? Traz essa habilidade de síntese, traz essa astúcia que talvez fizesse com que ele tenha se tornado embaixador, né? Ou comunicador, ele fazia comentarista, ele também virou. Então, o mapa dele tem ali alguns aspectos de energia que ele soube aproveitar, né? E ele usou dessas energias para chegar onde ele chegou. Né? A gente tem ali a Lua em Gêmeos faz com que ele também seja um comunicador carismático, tá? Essa Lua, ó, ela está aqui em conjunção, né, com esse Mercúrio, então faz com que ele seja ali carismático na sua comunicação, com que ele seja ouvido, ajuda, né? É um aspecto que ajuda ali, então é bem interessante.
E tem algum aspecto dele que fala assim, não, aqui, esse mapa, nesse ponto aqui ele vai ter sucesso, algo assim que você olhe, ou foi puro, assim, esforço dele, foi por usar os aspectos para esse sucesso acontecer, essa explosão, assim, Ele mundial? tem um meio do céu, por exemplo, ali em Gêmeos, né, com a Lua, em casa 10, bem na cúspide da casa 10. Isso é a casa do trabalho, da ascensão social, né, da visibilidade. Então, isso é um indicativo. Ele tem ali a casa 9, né, em Touro, e a casa 8 está em Áries. E a gente tem ali o Saturno e o Júpiter, né, amplificando, o Saturno trazendo estrutura, o Júpiter trazendo essa amplitude, essa reverberando aí, né, e também ligados aqui com Mercúrio, né, ele tem ali um grande trígono, também é de casa 11, de casa 8 e casa 3. Então, tem algumas coisas, de novo, que indicam que essas energias estavam fluindo muito bem. Mas ele poderia ser uma pessoa que se vitimasse, que talvez se apoiasse na falta de oportunidades, que se alguém elogiasse, falasse que ele tinha uma capacidade de visão, falasse assim, ah, não, mas não tenho, né? Então, na verdade, é isso. A gente tem elementos que mostram que está tudo ali para ter sucesso. Mas é a pessoa que tem que usar aquilo mesmo, sabe? Sim, perfeito. O mapa por si só não... Não define. Não define. Né? Vamos passar para o próximo rapidinho. E aqui a gente tem Carl Schwarzschild, ele é um físico, existe inclusive ele que definiu, né, existe o buraco negro de Schwarzschild, que foi definido por ele, porque ele que delineou os buracos negros simétricos, redondos e simétricos, né, trabalhou com algumas teorias de Einstein. Ele não é tão conhecido como Pelé, mas eu trouxe porque, coincidentemente, ó, ele tem um Sol em Libra também, tá? Nesse caso aqui, na casa 6, e ele já tem aqui um Mercúrio em conjunto também. Então, esse Sol em Libra, em casa 6, né? Então, a casa em que esse Sol e esse signo estão fazem diferença, né? Mas faz com que ele tenha tido essa mente com astúcia, com alguma astúcia, essa mente que buscava um equilíbrio, que tinha curiosidade. Em casa 6, esse Sol aqui em Libra, traz essa busca pela curiosidade, por desvendar coisas, né? Então, provavelmente por isso traz uma astúcia matemática, por isso que ele acabou indo para a física, para a parte da física, né? Em compensação, a gente tem um lado sombra, né? Aqui, que é aquele Netuno que está ali em Áries, aponta para a gente, Rafa, ali no símbolo verde, o de cima. Aqui, isso aí, ó, a gente tem Áries e tem ali o Netuno, né? E ele está aqui em oposição a essa Libra, então é o lado sombra de Libra, que faz com que ele seja, assim, uma ideologia que não corresponde com a prática, aquela pessoa que é muito ideológica, mas que aquilo não traz uma praticidade para o dia a dia, que aquilo não é praticável, acaba ficando no campo da utopia, em vez de se concretizar. Então ele tinha esse lado sombra, por exemplo, mas que ele nunca apresentou, porque tudo que ele fez, ele conseguiu concretizar. Legal. Então esse é um exemplo para a gente ver que nem sempre quando traz o mapa atrás aquilo, ele vai se concretizar. Eu consigo equilibrar minhas energias de luz e sombra. Perfeito. Né? Que mais que eu tinha comentado aqui? A gente tem um Urano aqui embaixo, ó, o vermelhinho? Que é o símbolo de Aquário, de Leão, e a gente tem ali um Urano, né, que traz mudanças, né, então traz um pioneirismo também. Tem um Marte em Sagitário em casa 8, trazendo essa vontade de ideias novas, né, que ele tinha. Então ele foi pioneiro nessas ideias, uma expansão aqui, né, em Virgem, junto com Vênus, que trazia aquele aspecto muito detalhado, né, a observação aos detalhes, aí a fundo nas coisas, e ele trazia resoluções físicas. O que me chamou a atenção dele, né, até porque por isso que eu trouxe, é que ele trazia resoluções físicas, matemáticas muito elegantes, né? E aí ele tem aqui realmente uma Vênus, que é a regente de Virgem, né? Verdade. Então, a gente vê, quando a gente fala às vezes de Vênus e Virgem, o pessoal pensa só na estética do vestir, né? Não, mas a estética matemática que ele trouxe foi influenciada provavelmente por isso, né? Porque todos falavam que ele tinha resoluções elegantes para as coisas, e era bem interessante. Bacana, perfeito. E, Érica,
Conta pra gente, para quem que é essa astrologia terapêutica? Em qual momento que a pessoa pode se beneficiar? Quem pode se beneficiar do seu trabalho? Todo mundo que deseja ter um pouquinho mais de autoconhecimento. Todos vocês que têm algum comportamento repetido, que têm essa ideia de que sempre acontece comigo, ou que simplesmente quer se autodescobrir, quer saber, conhecer um pouquinho aí do seu manual de instruções, né? A gente consegue trabalhar, né? Como eu falei, são 6 sessões, que é para a gente poder trabalhar as casas, os planetas e alguns aspectos principais. Dá para depois dar continuidade, mas é para todo mundo que quer se autoconhecer, que quer entender um pouquinho assim dessas energias que funcionam e por que que algumas coisas sempre acontecem com elas. Sim, perfeito, maravilha. Coloca aí a produção, os contatos da Érica, para as pessoas te acharem ali no Instagram, né? Casa 9 Astrologia, e conta o que significa, rapidinho, o que é Casa 9? Por que você escolheu? A casa 9 é a casa no nosso mapa dos estudos, do autoconhecimento, das terapias alternativas, das viagens, do trazer do subconsciente para o consciente. E eu acho que a astrologia, ela faz isso tudo. Mais do que um misticismo, antigamente elas falavam que era a casa do misticismo, né? Então, mais do que um misticismo, ela é essa casa que traz do subconsciente para o consciente, ela traz o autoconhecimento, ela tira o véu da escuridão e traz a clareza, a gente enxerga. Então, é por isso que é a casa 9. Porque também é dos estudos, porque, como eu falei, a gente não resolve os problemas dos outros, é estudando, é se conhecendo que a gente consegue saber. E ela traz as cores, né? Do laranja, que é o sol, que é a luz do sol, que é o que nos ilumina e nos coordena, né? Com o roxo do conhecimento, que aí eu juntei um pouquinho o nosso conhecimento, que é a luz universal, que é também a cor do nosso chakra coroa, né, que nos liga aí com esse universo. Então, né? as cores, elas trazem essa ligação da matéria com o todo. Perfeito, você já sabe onde achar a Érica, @casa9 no Instagram. E qual é a surpresa que você tem para o nosso público que está assistindo a gente, especial aí? Para quem colocar lá no Instagram, nas mensagens, que assistiu aqui o canal da Rafaela, assistiu aqui o nosso episódio, né? Aqui a minha entrevista, e falar que quer se autoconhecer, né? Vai ter 10% de desconto no mapa natal, tá? E a gente dá aí um mês de trânsitos para a pessoa também. Bacana, aproveita aí, ó, finalizando o ano, vai começar um novo ano, para você começar aí com o pé direito, com tudo ali direcionado. Aproveita aí o desconto da Érica para quem está assistindo a uma terapia, tá certo? Érica, gratidão por você ter participado, foi muito bom. Eu que te agradeço, Rafa, de poder trazer, acho que essas informações, tirar, né, esse misticismo de que a astrologia é uma pseudociência, mas ela é um instrumento muito potente de autoconhecimento. Sim. Então eu que te agradeço novamente. Gratidão, perfeito. E gratidão a você que ficou aqui com a gente até o momento. Obrigada. Compartilhe esse episódio com quem precisa escutar, conhecer um pouco mais. Para aquela pessoa que é meio cética com astrologia, né? Não entende muito bem do assunto, compartilha, curte esse episódio e se inscreve no canal para não perder os próximos. Muito obrigada. Um beijo, até a próxima.